sonhamos e tudo que queremos ver são flores. Levantamos e através de nossas janelas ainda é possível ver um pouco da Mata Atlântica que ainda nos resta. Em meio a tanta tristeza e caos. Hoje em dia temos aproximadamente 7% de área preservada da nossa Mata Atlântica. Esse bioma tropical ocupa 15% do território nacional e é o lar de 72% dos brasileiros. A Mata Atlântica, né, que é o nosso principal bioma, né, quando eu falo nosso principal bioma, né, aqui do estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente é um bioma que foi quase totalmente devastado. Você pega aí 93%, não existe mais, né? Nós temos aí 7% só. É um bioma que ele pega lá do Rio Grande do Norte, né, no Nordeste, vai até o Rio Grande do Sul. E, professor, mas por que ele foi totalmente devastado, né? Eu vou citar aqui alguns processos, né? Alguns fatores que proporcionaram, né, a sua devastação. O que foi, na verdade, a urbanização, né, o crescimento urbano, e também o processo de industrialização, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, também existe o processo de favelização, né? As favelas, né, cresceram e acabaram ocupando, né, o espaço da Mata Atlântica. Isso é um bioma que sofre uma influência muito grande da maritimidade, né? Você tem aí uma grande quantidade de espécies hidrófilas, né, hidrófitas, que estão adaptadas à umidade, mas que infelizmente, né, ela foi devastada. E a mudança pode começar a partir de dentro das nossas casas mesmo. Hoje em dia é possível compostar através de composteiras caseiras feitas dentro de nossas casas, ou então se associar a projetos que transformam a matéria orgânica em adubo para as nossas plantas. Vó, o que você está fazendo, vó? Descascando banana para fazer doce. E essas caixas vão para onde? Vou enviar adubo pro planeta. E quem nos explica melhor sobre compostagem é a professora Marina Barbosa. A compostagem, ela é uma ação que tem grande impacto na preservação do meio ambiente. Por quê? Porque na compostagem você usa um material, um resíduo orgânico que poderia não ter uma utilidade aparente para produzir adubo, para produzir fertilizantes. E com isso você diminui a necessidade de lixões e aterros sanitários, porque aquele seu lixo orgânico, ao invés de ir para esses locais, tem um destino específico. E dentro da cozinha há mais uma coisa que pode prejudicar tanto as nossas vidas. O que nós comemos pode mudar o mundo e ser alvo de tanta destruição. Comer animais na nossa sociedade é muito mais do
que uma escolha, um condicionamento social. A nossa cultura alimentar hipervaloriza alimentos de origem animal como melhores, como mais saudáveis, mas fato é que nenhum ser humano precisa comer produtos de origem animal. Nós podemos sim ter uma alimentação extremamente balanceada e muito saudável utilizando somente alimentos de origem vegetal. A alimentação vegetariana ela é adequada para todas as fases da vida, desde a gestação até a terceira idade. É urgente que a gente faça projetos de conscientização da população com relação aos produtos de origem animal, tanto por conta da saúde, da ética animal, mas muito também pela questão ambiental. Toda vez que a gente envolve animais na nossa alimentação, a gente amplia a devastação tanto em desmatamento quanto poluição de águas, quanto nas queimadas. Para a produção de 1000 calorias de um alimento de origem animal, é necessário até 30 vezes mais do que isso em formato de ração. A gente precisa primeiro alimentar esse animal até que ele cresça e seja possível obter carne, ou então em toda a sua vida na produção de leite, de ovos, a gente utiliza ração, e essa ração corresponde a uma quantidade muito maior de grãos do que se a gente utilizasse para alimentação humana. Por conta dessa quantidade imensa de terras necessárias para produzir, principalmente ração para esses animais, a gente tem um impacto imenso no desmatamento. E com isso, milhões de hectares de vegetação nativa no Brasil são perdidos anualmente. Cerca de 70% das áreas desmatadas da Amazônia são utilizadas para pasto e parte do restante para produção de ração. A pecuária hoje é a principal responsável pela degradação dos nossos biomas. E quando achamos que mais perto estamos, até a chuva que viria para regar vem para acidificar. E um outro problema que viemos enfrentando e vem se alastrando cada vez mais são as chuvas ácidas, formadas a partir da grande massa industrial, quando os combustíveis fósseis reagem com o oxigênio do ar e o vapor da água da chuva, poluindo, contaminando e acidificando cada vez mais solos, águas e florestas. E é importante lembrar que às vezes o que parece um lixinho, junto principalmente à chuva, pode se transformar em uma gigante poluição e uma imensidão de catástrofes e caos. E quando estamos quase chegando nas flores, outro problema vem a nos assombrar: a fauna. Do nosso quintal, se olharmos bem, ainda conseguimos ver um pouquinho da nossa fauna. A Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do mundo. Também um dos mais ameaçados. Ela abriga inúmeras espécies endêmicas e essa floresta tropical tem enfrentado índices imensos de desmatamento e fragmentação. Enquanto um dia chove, em outro o calor pode vir. E esses são fenômenos explicados pela própria natureza e também por problemas ambientais consequentes das nossas atitudes humanas. O efeito estufa é um fenômeno natural que é essencial para manter a temperatura adequada no planeta Terra, garantindo assim a vida no planeta. Ele é causado por gases presentes na atmosfera que filtram a parte da energia solar, não deixando que ela entre totalmente no planeta, ao mesmo tempo evitando que a energia retida no planeta não se dissipe para o espaço. Né? Esse processo faz com que a temperatura no planeta seja adequada para a vida. Porém, alguns desses gases do efeito estufa, como dióxido de carbono, óxido nitroso e o metano, foram maximizados, né? Foram tornados mais frequentes na atmosfera pela industrialização e pelo processo de urbanização, principalmente por causa do consumo excessivo de combustíveis fósseis que liberam o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano para a atmosfera. Né? Como é que a gente pode fazer para diminuir o efeito estufa? Primeiro, levando um consumo mais consciente, podendo tentar reciclar o que for possível, reutilizar o que for possível, também tendo hábitos mais saudáveis, evitando o consumo excessivo de carne e produtos de origem animal, bem como também reciclando nosso lixo,
usando compostagem para lixo orgânico, isso tudo diminui a emissão desses gases de efeito estufa para a atmosfera, né? Acabei de voltar da Conferência do Clima lá no Azerbaijão. E bom, o que está acontecendo é que a gente, desde a Revolução Industrial, vem emitindo gases que esquentam o planeta, principalmente o dióxido de carbono, que muita gente chama todos esses gases de carbono, mas são vários gases. E o que está acontecendo é que, como a gente está emitindo muitos desses gases de efeito estufa, a gente está esquentando o planeta, e esse aquecimento do planeta está causando uma série de eventos extremos, como enchentes, secas extremas, muitas queimadas, e pessoas no dia a dia delas. Antigamente isso era uma coisa muito distante, a gente via aquele urso polar subnutrido lá longe, e hoje a gente está vendo quase um estado inteiro no sul do Brasil ficar alagado. A gente está vendo alagamentos em várias partes do país, a gente está vendo secas extremas, muitas queimadas. A cidade de São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou agora, ficou cinza, completamente cinza, por conta das queimadas que estão acontecendo lá na Amazônia, no Cerrado também, no Pantanal. Então tá tudo interligado, tá todo mundo sentindo os efeitos das mudanças climáticas, né? E essas mudanças climáticas, elas são causadas por conta dessa emissão de gases poluentes. Esses gases vêm principalmente de combustíveis fósseis, ou seja, do petróleo, do gás natural, do carvão, que a gente usa para transportar coisas, esquentar coisas, fabricar coisas. E os principais causadores desses gases que esquentam o planeta são, claro, as indústrias, os transportes, mas nós também estamos muito relacionados com essas emissões de gases de efeito estufa. Por quê? Porque a gente consome muito. Por conta de todo esse nosso consumo exacerbado e extremo, a gente faz parte, né, também desse aquecimento global, né? Como eu falei, tá tudo interligado. Então, a gente viaja muito, consome muitas coisas, come carne. No Brasil, o principal causador de emissão de gases de efeito estufa no Brasil não é o petróleo, é principalmente o desmatamento, né? E a agricultura, porque a gente desmata muito para colocar gado ou para fazer ração para alimentar o gado. Então, algumas atitudes que nós, como cidadãos, ação individual que a gente pode fazer, são várias, né? Como que a gente aproxima as mudanças climáticas com as pessoas e com as ações individuais no dia a dia? Bom, a gente pode reduzir o nosso consumo de carne, porque assim a gente está sinalizando para a economia que a gente não quer mais gado, a gente não precisa mais de desmatamento para colocar gado ou ração para alimentar esse gado. Então, reduzir o consumo de carne. A gente pode fazer essas pequenas trocas no dia a dia, começar a comprar mais coisas de segunda mão, porque ao invés da gente fabricar coisas novas o tempo todo, a gente consome coisas que já estão aí, né, já estão rodando, então não precisa fabricar coisas novas. Então, roupas e coisas de segunda mão. A gente pode usar menos transporte individual e mais bicicleta, metrô. A gente pode também, uma das atitudes mais importantes, que inclusive eu conversei com pessoas lá na Conferência Climática, elas falam muito dessa ação individual, que é o voto. Então a gente votar em candidatos que estão olhando para a pauta climática, porque essas pessoas que estão com a caneta na mão, que têm o poder de decisão, elas representam o coletivo, né? Então a gente precisa estar de olho e a gente precisa votar em pessoas que estão preocupadas com a agenda climática, que assim a gente consegue contribuir nesse combate das mudanças climáticas. O meio ambiente, gente, é vida. Essencial. É futuro. É uma esperança. Tudo ao nosso redor. Então a gente precisa muito cuidar
das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas relações, porque quando a gente cuida de nós mesmos, a gente está cuidando também do meio ambiente. Resiliência. E com muita resiliência será possível resolver todos esses problemas através de uma unificada consciência. Jogar fora não existe. Os problemas aqui dentro são nossos e a responsabilidade do nosso meio que se relaciona com nós mesmos. E talvez, com isso, através disso, será possível chegar a uma flor. Mas antes, não esqueça que ela precisa de nós e nós precisamos dela.